O intuito dessa série de vídeos é auxiliar na aferição de medidas, sanar dúvidas na execução e instalação do projeto. Sabemos que vigas e colunas são uma realidade e um problema na hora de aferir medidas ou instalar os projetos. Por esse motivo, decidimos criar esse vídeo específico para falar sobre soluções na hora de projetar um móvel. Uma das maneiras mais fáceis de criar um móvel com uma viga é simplesmente pôr o móvel na frente da viga. Como nós fizemos aqui nessa simulação, esse aqui é um armário superior e nós simplesmente aqui a simulação de uma viga, nós simplesmente colocamos o móvel na frente da viga. E aqui fica o espaço, ele vai ficar reto aqui e não vai precisar fazer recorte no móvel. Embaixo nós botamos um tamponamento inferior para disfarçar o espaço vazio atrás. Girando aqui para o outro lado, temos uma peça que seria um fechamento ou um tamponamento lateral, que nós fazemos o rasgo apenas nele. Ao invés de fazer o rasgo, o recorte em todo o móvel, fazemos o recorte apenas nessa peça. Desse lado aqui seria a parede, então não precisaria. Temos também um exemplo de um armário vertical, que você pode ver também. Construímos aqui, fizemos a simulação da viga, aqui a viga e a coluna atrás dele. Colocamos apenas um tamponamento lateral aqui para disfarçar. Embaixo não precisamos colocar nenhum fechamento, pois vai ficar bem baixo e provavelmente ninguém vai conseguir enxergar aqui. E aqui na lateral colocamos esse fechamento lateral, esse tamponamento, que também da mesma forma nós só precisaríamos fazer o recorte nele. Não precisaríamos fazer nenhum recorte no armário, não precisaríamos mexer no armário. Como você pode ver aqui, ele ficou a brecha atrás, ficou o espaço vazio atrás. E essa seria uma solução mais simples, que não precisaria de tanto detalhamento. Se a ideia do cliente é utilizar todo o espaço disponível, temos que tomar algumas precauções. Criamos um ambiente controlado com uma simulação de viga e coluna para apresentar para vocês, para explicar um pouco melhor como deve ser feito a aferição. Então olha só nesse vídeo aqui. Em uma sala criamos a representação de uma coluna e uma viga. Para aferir o espaço interno de uma coluna, você deve medir em dois pontos, em um ponto superior e um ponto inferior. Na medida superior, a trena marcou 1,80.3, já na inferior ela marcou 1,79.7. Nesse caso tivemos uma diferença de 6 milímetros. Então como devemos agir? Qual medida adotar? Devemos adotar a medida menor, porque imagina que você faz um móvel para essa parede completa e ele vai encaixar nesse espaço. Se você mandar 6 milímetros maior, o móvel ele não vai encaixar. Então quando você botar a medida menor, em cima vai ficar a brecha, porém essa brecha pode ser preenchida com um fechamento. Quando o móvel for interno, deve-se adotar a medida menor. Caso a medida fosse externa, se o móvel pegasse de fora da coluna até a parede, você deveria adotar a medida maior, que é para ter um fechamento completo da coluna. Temos que lembrar também de medir a própria coluna, medir na parte superior e também na inferior. Essa é uma coluna projetada em MDF para ser usada como um exemplo. Então ela está com a mesma medida tanto na parte superior quanto na parte inferior. Vocês viram aí que nesse exemplo, nossa coluna, como nós criamos essa coluna para fazer um exemplo, ela tinha a mesma medida, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Toda a estrutura dela tinha 20 centímetros. Mas vamos supor que essa coluna ela tivesse 20 centímetros e em outra parte dela tivesse 20,5. Você deve adotar a medida de 20,5, porque o objetivo seria que o móvel cobrisse toda a viga, ou caso for preciso fazer algum tipo de recorte e por algum fechamento,
o fechamento poderia cobrir toda a coluna. No caso da viga, também vamos agir da mesma forma. No vídeo que você vai assistir, no vídeo de exemplo que você vai assistir, nós usamos um pedaço de MDF, que era o que nós tínhamos na fábrica. Mas você pode usar uma régua como essa aqui que está aparecendo aqui, ó. Você pode usar uma régua como essa, você pode levar consigo, você pode usar uma prancheta também para tomar base. Nesse vídeo agora você vai entender um pouco melhor para que você possa tirar todas as medidas. Aqui, como você deve perceber, as medidas não são compatíveis. No centro ele é um pouco maior, então você deve tomar por base a medida maior para que quando o recorte for feito ele se encaixe perfeitamente. Esse foi o vídeo sobre vigas e colunas. Aqui nós tiramos dúvidas de como proceder quando alguma coluna é maior ou menor, quando as medidas não coincidem na mesma viga. Lembrando que nós temos um acervo de outros vídeos como esse, explicando algumas coisas, tirando algumas dúvidas. Então consulte nosso acervo de vídeos. Caso tenha alguma dúvida a mais, procure um de nossos arquitetos e para tirar quaisquer dúvida.